Olá, meu nome é Aquiles e esse é meu canal de leitura. Eu vou ler esse livro aqui, A Última Pedra, é o nome dele. E eu quero entender o que quer dizer, quer dizer sobre o vício. Não, sobre o livro. E diz sobre que vícios têm cura. É a parte de baixo que diz isso, ó. Vícios têm cura. A Última Pedra, vícios têm cura. E vou separar em 10 partes, porque eu não tenho muito tempo aqui no YouTube. E começar do prefácio. Não, 10 partes. Vou ler o prefácio, o capítulo 1. E continuamente as partes vão ser o capítulo 2, o 3, o 4, o 5. Mas hoje vai ser diferente só por causa do prefácio. Prefácio. Edir Macedo. A única maneira de resolver definitivamente a situação das pessoas sofridas que estão perdidas no labirinto da dor, mais especificamente no vício em drogas, é a fé em Deus. Às vezes as pessoas nessa situação de sofrimento procuram consolação em orações, em uma palavra, uma mensagem, uma bela música. Mas isso não é suficiente para resolver esse problema radical que as aflige. Elas precisam de mais do que simplesmente consolação. Qual é a palavra que pode vir ao encontro da necessidade dessas pessoas que estão perdidas em um mundo de dor e alinhamento? Das pessoas que sofrem afastadas daqueles que a amam. Do ataque mortal de uma necessidade que ofusca tudo o que é realmente importante na sua vida? Quem é capaz de trazer a libertação para essas pessoas, senão o próprio Deus? A única intenção dele para com quem sofre é libertar essas pessoas, salvá-las dessa doença implacável que é o vício em drogas, desgraça que está atuando na sua vida. Muitos argumentam que o sofrimento faz parte de um processo de purificação, o karma, ou que isso é a cruz que a pessoa carrega. Uma aprovação de Deus que ela deve simplesmente aceitar. Outras chegam a dizer a quem sofre que a dor é o seu destino. Gastar rios de dinheiro é algo que muitas vezes tem se mostrado inútil. Os próprios especialistas dizem que não conseguem resultados positivos em nenhum caso. Inclusive, alguns encaminham seus pacientes para a Universal, porque o grau de sucesso é bem alto. Qualquer que seja o vício, é preciso saber que ele é um espírito, uma entidade, um encosto que se apodera do centro nervoso da pessoa viciada, controlando a sua vontade. A mesma força que nos compele a fazer coisas boas pode nos levar a fazer o mal. O espírito do vício é o responsável por esse comportamento. Ele é um espírito maligno que atua controlando a vontade da pessoa adicta. Por isso, nenhum tratamento pode ser eficaz se não atacar a presença desse espírito. Ele só pode ser removido pelo poder da fé. Por isso, as pessoas que estão sofrendo com o vício em drogas não devem aceitar palavras tolas, conselhos vazios. Elas devem aceitar a palavra de Deus, que nos mostra que, qualquer que seja a situação, apenas a nossa fé será capaz de resolver essa situação. A fé é uma fonte de vida, uma fonte de solução, de respostas de Deus. A fé é vida e o vício leva à morte. Por isso, a única maneira de combater a derrota de quem está perdido no labirinto da droga é ter fé na palavra e deixar que Jesus se manifeste em sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Capítulo 1. Eu sou Rogério Formigoni. Mas antes de tudo, uma pessoa comum, como você que escolheu ler este livro. Como sou feito de carne e osso, acabei sendo tentado pelas coisas deste mundo. Infelizmente sucumbi a elas e, como consequência, passei 7 anos vagando pelo descaminho do vício em substâncias tóxicas e prostituição. Fui refém durante todo esse tempo da prisão das drogas e presenciei os horrores que experimentam as pessoas perdidas neste labirinto, do qual muitos dizem que não tem saída. Todas as minhas escolhas foram feitas por vontade própria.
Contarei aqui a minha história sobre como encontrei nesse mundo de horrores inimagináveis das drogas. Você terá também a oportunidade de conhecer a opinião daqueles que conviveram comigo. Todas essas pessoas desempenharam papéis marcantes ao meu lado, presenciando os meus piores momentos. Foi uma época dura, de decisões equivocadas e suscetivas. Os depoimentos delas estão distribuídos ao longo do livro, dando uma boa visão sobre quem eu fui. Cheguei a fumar em uma noite mais de 100 pedras de crack, comprar 1 quilo de cocaína, 1 quilo de maconha, tudo isso para consumir em orgias intermináveis. Rogério Formigoni. Era um risco que poucas pessoas aguentam correr. E eu, sozinho, cheirava um prato inteiro de cocaína. Ou então cheirava carreirinhas a metro. Cheguei a um nível de descontrole em que misturava tudo e todos. Todas as drogas disponíveis com todas as pessoas com quem cruzava. Nas páginas seguintes você entenderá o passo a passo de como cheguei a esta situação. Apesar de as minhas escolhas terem me levado a um caminho muito tribulado, tive uma infância normal, brincava muito e praticava esportes. Eu era o mais alto da turma. Por isso, escolhi o basquete e o vôlei. Em casa, desfrutei de um ambiente tranquilo, sem maiores instabilidades. Meus pais eram pessoas de índole acolhedora, muito presentes e tão disciplinadores quanto o necessário com seus filhos, minhas irmãs e eu. Não havia ali nada que pudesse me levar ao vício, além da minha própria vontade. Mas na vida, estamos sujeitos a diversos tipos de oportunidades, umas boas, outras não. Morava em Lucélia, cidade do interior do estado de São Paulo. Estávamos no final de 1980. Já trabalhava desde cedo. Comecei como aprendiz em uma escola profissionalizante de marcenaria aos 12 anos. Não era exatamente um emprego, e sim um ambiente de formação técnica. Ali começou a minha experiência com as drogas. O cheiro forte da cola do sapateiro foi o primeiro item do meu cardápio de substâncias tóxicas. Cola de sapateiro. Um dos inalantes mais consumidos pelos viciados e popularmente conhecida como cola é uma mistura de compostos orgânicos, dentre eles o tolueno. É uma substância psicoativa que atua diretamente no cérebro, produzindo alterações do estado de consciência, causando fortes e breve excitação e alucinações auditivas. Efeitos colaterais: tontura, náuseas, espirros, tosse, salivação e fotofobia. Tem uma imagem aqui, bem triste, eu diria. Cheirava tanto a cola que um dia sofri um acidente que poderia ter sido muito grave, dadas as circunstâncias em que aconteceu. Uma tarde, depois de cheirar cola o dia inteiro, subi, não me lembro por que o motivo, em um morro. Como estava totalmente cheirado, caí de cara no chão. O resultado foi uma fratura no nariz. Esse foi o primeiro impacto negativo que a droga me causou. Pelo menos no plano material, o único que a minha sensibilidade permitia alcançar na época. Mas os estragos espirituais já estavam muito mais adiantados. Da escola de marcenaria, segui para o meu primeiro emprego real, aos 13 anos. Em uma fábrica de piscinas de fibra de vidro. Já viciado em cola, desenvolvi novos vícios numa trajetória que se estendeu até a idade de 19 anos. Nos 7 anos de vício que se seguiram, parti dos inalantes para o cigarro, progredi para a maconha, a cocaína, passei por experiências com chás alucinógenos, principalmente os de cogumelo. Experimentei êxtase e LSD, junto com anfetaminas associadas a bebidas alcoólicas, geralmente uísque. Tomei remédio com tarja preta, popularmente chamados de rebites. E finalmente cheguei ao crack, a pedra da morte. Rebites, também chamados de bolinhas, designam
genericamente drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso central, que deixam a pessoa acesa, ligada com a impressão de estar com menos sono. É muito utilizada por motoristas que precisam dirigir horas e horas sem descansar. Efeitos colaterais: distúrbio no sono, hiperatividade, náusea, agressividade e irritabilidade. Costuma causar também alucinações, paranoia, elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. Já havia avançado nos caminhos tortuosos do labirinto das drogas. Agora estava na fase dos inalantes mais fortes, aos quais fui apresentado na época em que comecei a trabalhar na fábrica de piscinas. Tinha entre 13 e 14 anos na época. Caí em um ambiente em que até o encarregado fumava maconha. Minha conduta equivocada e baseada em uma curiosidade irresponsável típica de adolescentes e na desinformação crônica que o aflige me fez avançar ainda mais pelos corredores do labirinto. A minha curiosidade de aprender, de ser adulto, me fez tomar essas decisões erradas durante uma fase da minha vida em que minha personalidade estava em formação. Trabalhei naquela empresa durante anos, aprendendo bem o meu ofício, mas infelizmente o lugar que me acolheu com um emprego honesto acabou sendo a escola de um dos meus primeiros vícios. Já havia conhecido muita gente na minha vida, apesar de tão jovem. Muitas dessas pessoas eu vim a reencontrar mais tarde, já fora do vício. Falarei sobre isso no momento certo. Assim, a minha vida na droga progredia dia a dia. Na fábrica de piscinas, conheci diversas substâncias capazes de dar uma brisa, quer dizer, de produzir um efeito de alteração na minha consciência. Entre as principais estavam um solvente à base de hidrocarbonetos, com o nome comercial Thinner, e popularmente conhecido como Thinner. Solventes como o Thinner são feitos à base de hidrocarbonetos e fazem parte do grupo dos inalantes, como a cola de sapateiro, produtos de limpeza doméstica, gasolina e éter, entre outros. Efeitos colaterais: danos cerebrais irreversíveis, aritmia cardíaca, comprometimento do olfato, náuseas, hemorragias nasais, fadiga muscular. Além dele, havia a acetona, as resinas e o éter, que eu também manipulava e aproveitava para cheirar. Todas elas, quando inaladas, provocam uma certa euforia. Essas substâncias, todas elas hidrocarbonetos, são conhecidas como cheirinho da loló, Thinner. Entre os jovens, esses produtos foram mais uma porta de entrada para o caminho do mal. Eu e os meus colegas de trabalho consumíamos tudo em lote, junto e misturado. Atrás de sensações de euforia. A famosa brisa, o chamado barato, na verdade mesmo, o que eu queria não era a brisa em si. Eu queria era me afirmar. Mas não sabia que essa era a maneira errada de ser popular. Na escola e no bairro andava com novos amigos de classe média alta, e o veículo que estava à minha disposição era o meu conhecido sobre produtos químicos. Eu era uma espécie de Heisenberg, só que muito antes de Breaking Bad ir ao ar na Record. O meu convívio com esses novos amigos, escancarou as portas do vício para eu entrar. Ao mesmo tempo em que cheirava o Thinner e as outras substâncias que manipulava na fábrica e tornava disponíveis para o pessoal, fui adquirindo mais vícios. Era uma troca de experiências. Uma delas foi o tabaco. Acabou. Agora é o capítulo 2. Até amanhã.